Gente, o negócio é o seguinte, esse ambiente aqui é um ambiente muito diferente da conferência, é um ambiente de seminário, né? Como o seminário que a gente cursou, um ambiente muito mais experimental, onde a gente vai arriscar algumas coisas na direção de alguns temas, e depois no final do dia a gente vai ter um tempo para dialogar entre a gente, trocar figurinha, de repente você contribui também com a sua experiência, com o seu background, tá bom? A gente vai ter 3 oportunidades de reflexão nessa manhã. A primeira com o pastor Adrien Jesus Balcells. Eu gosto de reforçar que há centralidade em Jesus, até no nome do Adrien, né? Maravilha, cristocêntrico. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre homiléticas contemporâneas, tá bom? Depois a gente vai conversar com o Rodrigo que tem trabalhado no Gospel Bootcamp, que é um programa que foi criado nos Estados Unidos pelo pastor David Nicholas, tentando ajudar alguns pregadores a sempre colocarem Cristo no centro das suas pregações. É lógico que ele não vai trazer o curso todo aqui, mas alguns elementos essenciais vão ser trazidos. E depois eu encerro conversando um pouquinho com vocês sobre séries de pregação, tá bom? Quais são os caminhos que a gente normalmente usa, algumas dicas, tanto no aspecto da formulação dos temas, quanto na organização de imagens, de divulgação, que é uma forma prática da gente poder tentar divulgar o material que a gente está criando, tá bom? Que tal nós orarmos buscando a direção de Deus? Senhor, nós somos imensamente gratos pelo Teu amor que se renova a cada manhã. Que a experiência desta hora seja realmente muito importante para a gente, muito singular, marcada pela Tua direção, pela Tua unção, e que ao sairmos daqui, saiamos com a convicção de que de alguma forma o Senhor também acrescentou a nossa vida e ao nosso ministério, Pai. Dá-nos um tempo muito agradável, muito alegre, muito divertido, que seja gostoso. Essa é a oração que a gente pede em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Espero que você tenha chegado aqui com o mesmo sentimento que eu, né, de que, olha, valeu a pena. Foi muito bom, foi para mim uma semana fantástica. Não é porque a gente está aqui participando da conferência, assim, oferecendo uma palestra, que a gente está também participando e recebendo e sendo transformado. Para mim foi realmente algo fantástico na minha vida. Eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz porque o Renato teve a oportunidade de corrigir meu nome agora, né? Porque no vídeo lá saiu Adrien Balcells. E eu achei muito gozado, porque eu já ouvi de tudo com esse meu nome, né? Eu já ouvi Balzoléus, Bozéus, Bruxelas eu nunca tinha ouvido, então vai para minha coleção. Eu sofro com esse nome, porque ontem mesmo eu fui buscar o pastor Carlos Bosman lá na casa que eu estava hospedado, e é um condomínio, eu tive que parar na portaria, e o rapaz falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Adrien. Ele, como? Adrien, Wagner? Não, Adrien. Eu falei assim, ó, Adriano, tira o O, e depois no final, em vez de A, você põe I, Adrien, né? Em vez de EA. O cara ficou mais confuso ainda. Então é difícil. Outro dia o rapaz me ligou lá no Seminário Servo de Cristo, né? Um seminarista de outro seminário, querendo marcar um bate-papo comigo sobre homilética, para a gente conversar um pouco, que ele queria entender um pouco dessa metodologia que eu tenho ensinado. E ele, quando ele chegou lá, né, ele não me conhecia pessoalmente, ele me viu assim, ele fez assim, ó, desculpa, é que com esse nome eu pensei que era um velhinho de cabelo branco estrangeiro. Eu falei, você é bem brasileiro. Eu falei, sou bem brasileiro, mas o quê? Essas coisas que a mãe inventa, né, de botar nome esquisito na gente, a gente paga o prato, né, pro resto da vida. Bom, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre pregação, e eu queria começar esse papo aqui, que vai entrar um pouco na questão mais homilética, estrutural do sermão, mas eu quero começar citando uma frase do John Stott, que para mim ela vai nortear, e tem norteado a minha vida no que diz respeito à pregação. O Stott diz assim, poxa, por que ficou assim?
aconteceu aqui? Quem que manja de... que não está aparecendo aqui, mas eu vou ler para vocês assim. Para se pregar a palavra de Deus em um mundo que parece tanto não desejá-la, quanto não estar apto para ouvi-la, o segredo essencial não é articular certas técnicas, mas ser articulado por certas convicções. Em outras palavras, teologia é mais importante do que metodologia. Técnicas apenas nos fazem oradores. Se nós queremos ser pregadores, teologia é o que necessitamos. E isso me faz assim, sempre pensar que quando eu estou pensando em uma técnica e uma maneira de organizar melhor homileticamente o meu sermão, eu nunca posso esquecer das convicções que eu tenho a respeito da pregação. O que é a pregação? O que Deus faz através da pregação? Essa capacidade que a pregação tem, através do poder do Espírito Santo, de comunicar ao ser humano contemporâneo um texto antigo, como dizia o Greydanus, né? Ele dizia assim, olha, a gente tem um grande desafio, a gente prega um texto antigo, do mundo antigo, e a gente prega para um contexto contemporâneo, e a maioria de nós aprendeu técnicas modernas para pregar o sermão, né? A homilética que nós temos hoje como ciência, ela foi desenvolvida no auge do modernismo. Os grandes nomes, né, dos pregadores, aqueles que sistematizaram uma metodologia homilética, por exemplo, Brodus, por exemplo, Blackwood, que influenciaram e têm influenciado até hoje muitos dos nossos professores, seminários, eles criaram uma metodologia homilética muito eficaz dentro de um contexto moderno onde eles estavam lidando com aquelas questões de fé e razão, né? Então a gente fica no meio desses dois mundos, como diz o Stott, e a gente não pode perder de vista que, na verdade, que quando a gente prega, é Deus que está falando através da gente. Então, é a partir dessa convicção que eu quero começar a conversar com vocês. E eu quero começar a conversar com vocês fazendo uma pergunta que eu sempre faço. Eu só queria corrigir isso aqui, que eu vou precisar arrumar esse slide aqui. Se alguém pode mexer aqui para mim, que entende de projeto.